Olá, eu sou Priscila e hoje com a intérprete Williane vamos aprender um pouco mais sobre a geometria. Você sabe o significado da palavra semelhante? Compreende a necessidade da geometria para as pessoas? Sabe o que é ângulo? Vamos aprender isso e um pouco mais. Origem da geometria. A geometria, assim como as ciências, nasceu da necessidade e das observações do homem. Os conhecimentos geométricos começaram a ser utilizados muitos séculos atrás. A geometria é construída a partir de três ideias: ponto, reta e plano. Os matemáticos aceitam essas ideias sem tentar explicá-las. Já temos uma ideia intuitiva sobre o ponto, a reta e o plano. Assim, um furo de uma agulha num papel dá a ideia de ponto. Uma corda bem esticada dá a ideia de reta. O quadro da sala de aula dá a ideia de plano. Segmento de reta. Segmento de reta é uma parte da reta que tem um ponto inicial e um ponto final. Observe a seguinte situação. Júlio mora na mesma rua de seu amigo Carlos. Ele sempre faz o trajeto até a casa do amigo caminhando em linha reta. Podemos dizer que o desenho do percurso realizado por ele é um segmento de reta, com origem em sua casa e final na casa de Carlos. Se considerarmos a casa de Júlio como origem e usarmos a letra J para representar este ponto, e considerarmos a casa de Carlos como ponto final, C, então esse segmento de reta será nomeado como JC ou CJ. Agora vamos ver um pouco sobre a semelhança de figuras geométricas. Duas figuras são semelhantes quando elas têm a mesma forma com medidas correspondentes congruentes, ou seja, como quando uma é a ampliação ou a redução da outra. Para isso, as medidas de uma devem ser proporcional à medida da outra. Então, se eu tenho uma figura maior e eu diminuo ela de forma proporcional, eu tenho uma redução. Se as duas têm o mesmo tamanho, eu chamo de geometricamente iguais. E se eu pego uma figura maior e aumento ela de forma proporcional, eu tenho uma ampliação. Os triângulos a seguir são semelhantes, pois possuem lados com tamanho proporcional. O segundo é uma ampliação do primeiro e os ângulos internos têm a mesma medida. Observe que esse lado DF ele é proporcional ao lado AC, pois o lado AC é o dobro do lado F. 1,5 vezes 2 é 3. O lado FE é proporcional ao lado CB, pois CB é o dobro de FE, e assim por diante. Observem que os ângulos têm as medidas iguais. Esse ângulo que representei com 2 risquinhos é proporcional ao ângulo que está aqui também com 2 risquinhos. Então, sempre isso vai acontecer na semelhança de triângulos. Agora vamos ver um pouquinho de história. Os babilônios utilizavam um sistema de numeração de base 60. Por isso, foi muito natural dividir o círculo em 360 partes iguais, que chamamos de grau. Imaginem um relógio e esse relógio foi dividido em 360 partes. A abertura entre os ponteiros do relógio nos dá a noção de grau, seria o ângulo de abertura. Então, se eu pegar esse relógio e dividir em uma parte pequena desse tamanho indicado na imagem, eu teria um ângulo de 30 graus. Se eu fizer uma abertura um pouco maior, tenho o ângulo de 45 graus. Da mesma forma, o ângulo de 60. Se eu dividir essa circunferência em 4 partes, 1/4 dela é o ângulo de 90 graus. E o ângulo que representa a metade, ou seja, meia volta, é o ângulo de 180 graus. Da mesma forma, tem vários ângulos, como o de 270 e a volta completa, que é 360 graus. Então, o que é ângulo? Ângulo é o nome que se dá à abertura formada
por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essa abertura, partindo de um mesmo ponto, é o que é ângulo. Essas semirretas são chamadas de lados do ângulo e o ponto de onde elas partem é o vértice. Nesse caso, o vértice foi nomeado com o lado OA, o lado OB. E o ângulo a gente nomeia usando as letras dos pontos das extremidades com a letra do ponto do vértice no meio. Então, esse ângulo seria o ângulo AOB, que usamos geralmente o acento circunflexo. Como nomear um ângulo? Usam-se 3 letras maiúsculas, 2 que marcam pontos das semirretas que formam o ângulo e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo. Lembrando que a maioria dos materiais coloca o acento para facilitar essa noção de ângulo. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, que tem uma abertura de 30 graus, ele pode ser chamado de ângulo AOB ou BOA. E a medida dele, que a gente representa com a letra M, é 30 graus. Outra forma de nomear um ângulo é usando simplesmente uma letra minúscula, acompanhada ou não de acento circunflexo. Como eu não tenho nenhum ponto marcado nessas semirretas, eu vou usar simplesmente a letra A minúscula para nomear esse ângulo. Podemos classificar os ângulos como ângulo reto, que é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Como o ângulo reto ele é muito usado, ele está em todos os cantinhos, a gente usa uma notação especial para ele, que é esse quadradinho com o pontinho no meio. Então, sempre que tiver o quadradinho com o pontinho no meio, é 90 graus, mesmo que não esteja escrito isso. O ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus. Ele também é chamado de ângulo de meia volta, porque ele é metade do círculo. Ângulo agudo é aquele cuja medida é menor do que 90 graus. Temos na imagem um ângulo de 90 graus. Se eu pegar qualquer ângulo que esteja nesse espaço menor do que 90 graus, eu tenho um ângulo agudo. Esse ângulo é de 30 graus e o ângulo azul, 45 graus. Ambos são ângulos agudos. Ângulo obtuso é aquele cuja medida é entre 90 e 180. Então, aqui seria a medida de 90 graus. Todos os ângulos que tiverem abertura maior que esteja até 180 são ângulos obtusos. Por exemplo, aí o ângulo de 120 graus. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido muito sobre ângulos e não se esqueçam de fazer a atividade proposta no portal Conexão Escola.